Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Favísia Freitas de Oliveira. Sou professora e pesquisadora aqui do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para a gente responder as perguntas, da Pílulas da Meliponicultura, essa iniciativa que é da AMI Rio e que a gente tem muito orgulho, de participar aqui com vocês. Então, vamos à primeira pergunta. Então, a pergunta é do Christian Novikov e ele gostaria de saber, ele fala assim, doutora Favísia, sobre o reconhecimento das abelhas nativas, tenho dificuldade enorme no reconhecimento das pretinhas. Confundo todas, com exceção da Irapuá, que tem o terceiro par de pernas marrom. Qual a melhor forma de diferenciar as abelhas pretinhas? Scaptotrigonas, trigonas e partamonas. Bem, Christian, eu vou conversar com você aqui, vocês todos, e vou dar alguns caracteres que são caracteres usualmente utilizados para a gente fazer essa identificação macro, ou seja, aquela identificação que não precisa de lupa, ou microscópio ou estereoscópico. Então, vamos lá. Sempre a gente vai levar em consideração a forma da tíbia posterior, que é um dos caracteres bastante importante, para as abelhas sem ferrão. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma perna, uma tíbia de partamona. Em partamona, uma coisa que chama atenção é que a tíbia é bastante alargada e meio arredondada nos 2 terços apicais, com uma depressão tão profunda que lembra uma colher, tá? E, inclusive, tem umas cerdas bastante grandes, tanto aqui no bordo posterior da tíbia, quanto aqui no meio, tem umas cerdas bastante grandes. Isso é possível de ver a olho nu. Então, quando a gente olha um bicho com a tíbia desse formato, a gente já sabe que é partamona, tá? Então, o que acontece? Ela também não tem pelo plumoso no posterior da tíbia. Eu vou dar mais um exemplo aqui, aqui com uma aproximação maior. Esse aqui é a tíbia da Partamona testácea, é uma espécie do grupo das partamonas que são descoloridas, que tem um tegumento mais amarelado. Então, vocês vão ver aqui, tem essas cerdas bastante compridas, sem pelo plumoso, e essas cerdas no meio, bastante comprida aqui, que é um padrão bem característico de partamona, tá? Então, observando esse formato de tíbia, ela larga, com a depressão bem grande em formato de colher, a gente já sabe, já bateu o martelo que é partamona. Um outro caráter é que elas têm umas manchas bem vagas, assim, amareladas, na cabeça, principalmente próximo dos olhos, que a gente chama de região paraocular, e aqui no clípio. São manchas amareladas, mas não são pigmentadas. É como se fosse uma área descolorida, tá? Que é padrão também de partamona. No caso das scaptotrigonas, elas vão ter uma tíbia que é menos alargada e menos profunda, ou seja, deprimida do que a partamona, com muitas cerdas ao redor, são umas cerdas encurvadas para dentro. E o abdômen normalmente tem umas bandas de pilosidade bastante densa, formando um tomento. E isso é bem característico. Várias espécies têm uma área descolorida ali próximo da antena, uma mancha arredondada de um lado e uma mancha arredondada do outro. Então, é um outro caráter que auxilia bastante, a identificação de Scaptotrigona. Não tem pelo plumoso no bordo posterior das tíbias posteriores, tá? Em trigona, a tíbia ela é menos alargada, com a depressão menos profunda e tem pelos plumosos no bordo posterior. Uma outra coisa é essa área atrás da cabeça com pilosidade bastante densa e curta, que lembra um veludo. Eu falo que é uma área aveludada. Elas podem ser todas pretas ou todas descoloridas e não tem nenhuma área descolorida na cabeça em nenhum lugar do corpo. Ou seja, ou vai ser toda descolorida ou toda enegrecida, tá?
Aí, a pergunta do Cauã Moreira. Ele gostaria de saber qual a diferença das melíponas para as trigonas. Então, o que a gente fala assim, melípona e trigoniformes, ou seja, todos aqueles gêneros que se assemelham à trigona, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, melíponas, elas são mais robustas e mais e com um corpo maior, às vezes mais corcundinhas, né? Vão ter uma pilosidade muito mais densa e comprida. E a asa, ela é mais curta em direção, ou seja, não ultrapassa o comprimento do corpo. No caso de trigona, o que a gente vai ter? A pilosidade é mais curta e mais rala, e as asas, elas ultrapassam bastante o comprimento do corpo. Aqui, por exemplo, a gente tem a trigona spinipes, que é a arapuá, e a trigona viliana, que é uma espécie comum na região amazônica. Eu vou voltar aqui para vocês verem, Scaptotrigona, pilosidade mais curta e rala, olha a asa como ultrapassa o comprimento do corpo. Partamona, a mesma coisa, ó, pilosidade mais curta e rala, e a asa que ultrapassa o comprimento do corpo. Então, com esses caracteres, é bem mais fácil você identificar, né, você identificar um bicho, você olhar e saber que é uma melípona ou que é uma trigona. A pergunta do Marcos Marcolin e Hélio Elias. Eles querem saber sobre hibridização. Doutora Favísia, olá, como é híbrido? Por exemplo, no caso das trigonas, quais os principais pontos a se observar? Idolação e faixas do abdômen, dépilis e postica? Tubuna, canudo e mandaguari? Porém, pode existir no mesmo enxame? Exemplo, algumas abelhas com listas e outras não. Caracteriza o hibridismo. Para você ter certeza que é um híbrido, a gente tem que fazer o estudo de DNA, ou no caso da morfologia, tem que olhar os bichos na lupa. Obviamente que a olho nu você tem algumas pistas. Existem caracteres que são, como é que eu posso dizer? São caracteres típicos de cada uma das espécies, tá? E os ninhos onde tem os híbridos, os indivíduos híbridos, eles vão manter caracteres intermediários entre as duas espécies. Por exemplo, bipunctata, a gente vê a asa escura, a gente vê a pilosidade esbranquiçada das faixas abdominais. Dépilis não tem faixas de tomento no abdômen. E postica tem faixa muito densa amarela. Em bipunctata branca e em postica amarela. Eu já peguei indivíduos de dépilis com uma faixa meio intermediária. Não chega a formar uma faixa bastante densa, mas tem uma faixa, o que leva a crer que seja indivíduo híbrido. Então, ela vai manter um caráter intermediário, tá? Aí, a pergunta deles ainda é se a hibridização das abelhas pode ser um problema para a espécie, vantagem ou desvantagem. Aí, olha, nem sempre a hibridização, ela traz, né, caracteres que sejam favoráveis. Do ponto de vista biológico, hibridização configura uma perda de diversidade biológica, né? Então, não é algo, né, naturalmente desejável na natureza, né? A não ser a hibridização, que ela é natural, que ocorre em área de sobreposição de distribuição geográfica, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. A pergunta de Guilherme da Silva Lopes. Até onde variação de cores deixa de ser apenas fenótipo e passa a ser uma nova subespécie? Dizem ter apenas 2 guaraipos, mas vejo pelo menos 4 variações dela. Olha só. Existem variações que são intraespecíficas
e variações que são interespecíficas. Aí é um caso de se avaliar. Às vezes é só uma variação, mas se existem outros caracteres, por isso que a gente vai buscar vários caracteres. São morfológicos, de genitália de macho, fazer estudo de DNA, para a gente ter certeza se aquela variação é apenas uma variação intraespecífica ou se são espécies crípticas, ou seja, se são espécies próximas, mas muito semelhantes, tá? É que que para você ver as diferenças só com estudo mais aprofundado, tá? Então, por exemplo, aqui, falando ainda se há vantagens e desvantagens, tem esse estudo muito interessante que fala sobre as diferenças entre a tetragonisca angústula e a tetragonisca fíbrige. A gente tem trabalhos baseados em morfologia, principalmente com análise de material de áreas naturais, né, que são abelhas silvestres não manejadas, tá? Com base em material de coleção de coletas antigas, que mostram diferenças suficientes que suportam a divisão dessas duas espécies de tetragonisca, do que antes era chamada angústula e angústula fíbrige, como duas espécies distintas. Esse trabalho, entretanto, ele mostra que já está tendo uma assimetria, uma introgressão assimétrica, justamente que é provavelmente devido a esse trânsito que se faz de colônia. Muitas pessoas criam tetragonisca angústula e tetragonisca fíbrige e nem sabem o que é e cria ali junto. Tanto que os autores, eles até questionam se no caso não por conta dessa introgressão já tão acentuada, se ainda seria aconselhável considerar como duas espécies. Isso é o que prova que pode sim, a hibridização ela pode causar uniformização do material genético e perda de diversidade. Um outro trabalho, como esse aqui, que é um trabalho bastante interessante, que fala sobre a consequência genética dessa movimentação antropogênica dessas abelhas sociais, que fala que pode ocorrer, sim, perda de diversidade por conta desse trânsito e dessa hibridização forçada. Lembre, gente, que esse trânsito, eles causam uma hibridização que não é natural, tá? Um outro exemplo é esse trabalho aqui, que foi feito na década de 90 com a própria Apis mellifera, onde as populações do norte, elas eram de Apis mellifera e a do sul era africanizada, né? E aí depois que fizeram análise, viram que do México para baixo ficou tudo como africanizada, justamente porque aconteceu essa hibridização, ou seja, que chegou até o Texas realmente e uniformizou como é que eu posso dizer? Uniformizou a genética, né? Diminuiu a variabilidade genética, né? Das populações. Aí, qual que é a consequência disso? Vocês vão lembrar, por exemplo, da consequência da uniformização. Vocês lembram da CCD, né? Vocês lembram que é a síndrome do colapso da desordem, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos, Canadá e na Europa. Lembrem que nesses países, né, desses dois continentes, é comum o trânsito de colônias de um lugar para o outro, inclusive para a polinização, já é prática comum. Imagine vocês que esse trânsito, eles podem favorecer a uniformização, sim, tá? Vai diminuir a diversidade intraespecífica. E pode ser que essa também tenha sido uma das causas da CCD. Por quê? Porque se uniformiza, vem um vírus, uma bactéria ou algum evento que a gente fala ambiental, e as populações elas vão se tornar vulneráveis como um todo. Então, um conjunto de caracteres, incluindo essa uniformização, podem ter levado a esse evento da CCD. Então, isso tudo são
questões que precisam ser estudadas com calma, né? Que precisam ter mais pesquisas relacionadas a isso, inclusive para a gente não dar um tiro no pé no futuro em relação às nossas abelhas nativas, que em vez de melhorar, né, com o manejo, né, com a criação racional, a gente acabar exercendo uma pressão que não é natural para a hibridização e a gente causa danos, né, aí irreversíveis, né, com perda de biodiversidade, né, relevante. A pergunta do Christian, novamente, ele fala assim: doutora Favísia, sobre o reconhecimento das abelhas nativas sociais, todas podem ser reconhecidas por morfologia, fenótipo ou algumas apenas pela entrada e saída da colmeia? Bem, Christian, para que uma abelha seja considerada verdadeiramente sociais, 4 fenômenos têm que ocorrer. Elas precisam ter divisão de castas, com divisão de trabalho, tá? Sobreposição de geração e polietismo etário. Então, o que acontece? Os bichos, eles precisam viver em colônias e precisam dividir trabalho e ter essa diferença lógica, tá? Então, isso é o que vai caracterizar. E esse convívio em colônia, que é o que vai corresponder a esse fluxo grande de indivíduos entrando e saindo da colônia, tá? Então, para ser social, esses 4 fenômenos têm que estar presentes, né? E o fluxo de entrada e saída vai te dizer o quê? Se a colônia está saudável, se a colônia está populosa, entendeu? Então, isso são caracteres, né, que vão determinar se a espécie é uma espécie verdadeiramente social ou não. A pergunta 5 agora, do José Leandro Leite dos Anjos. Qual a principal dificuldade que os pesquisadores da área da taxonomia encontram para montar guias de sistemática de abelhas brasileiras, visto que essa bibliografia é quase escassa em questões de número? Bem, José, é o seguinte, para a gente montar um guia, a gente precisa conhecer a diversidade do gênero ou do grupo de gêneros. E assim, a grande maioria dos gêneros ainda não estão revisados. Então, as revisões, elas às vezes demoram um pouco, porque a gente precisa ter um estudo aprofundado de todas as espécies, da distribuição geográfica das espécies, com acesso ao material tipo, que grande maioria dos tipos das espécies de abelhas brasileiras descritas antes da década de 70 estão depositadas, e até durante depois da década de 60 e 70, estão depositados fora do Brasil. Então, a gente precisa acessar todo esse material para a gente conhecer, saber a diversidade, as variações intraespecíficas e interespecíficas, né? Para a gente poder fazer esses guias. Então, às vezes, demora. A gente já tem alguns gêneros revisados. O próximo passo agora é fazer guias de identificação das espécies, tá? Eu espero no futuro que a gente tenha de todas as espécies, né? Ou todos os gêneros, a gente ter guia por gênero ou guia por gêneros próximos, né? E eu espero poder colaborar, poder contribuir, né? Inclusive para que mais pessoas conheçam, para que mais meliponicultores consigam compreender quais espécies que eles criam, né? Para a gente entender quem são as nossas abelhas, onde elas ocorrem, como que elas se distribuem, né? E como se relacionam. Isso é bastante importante para que a gente possa ter projetos que realmente, né, foquem na conservação real das nossas espécies. A pergunta 6 do Marcos Marcolin, ele pergunta: existe algum laboratório especializado que faça a identificação confiáveis das espécies de abelhas nativas? Como funciona e qual o valor médio das análises? Então, vai depender dos tipos de análises que precisam ser feitas. Existem alguns laboratórios no Brasil, eu conheço alguns em São Paulo, Curitiba, em Manaus, né, em Ribeirão Preto, que podem auxiliar, sim.
O nosso, inclusive, que está aqui o endereço aqui, vocês podem nos contatar. A depender das análises, a gente não cobra nada. Nós somos instituição pública, a gente faz sempre que é possível, a gente não cobra nada, a gente faz com o maior prazer, né? Assim, para assim, interagir com os colegas, incentivar o conhecimento das espécies de abelha sem ferrão, né? Incentivar a conservação. E se vocês nos contatarem e a gente não tiver como fazer análise, a gente pode indicar outros laboratórios que fazem. Então, gente, espero que vocês tenham assim, gostado dessa nossa pequena explanação das pílulas, né, da meliponicultura de hoje, que a gente possa estar sempre em contato, sempre que vocês precisarem do nosso auxílio, estamos às ordens. Um grande abraço a todos os nossos colaboradores, a todos os meliponicultores do Brasil e em especial aos nossos colegas da AMI Rio, né, que nos convidaram para mais uma vez aqui juntos falarmos dessas abelhas que são nossa paixão, né? Uma vez que a gente começa a estudar as abelhas sem ferrão, nunca mais a gente para, né? A gente sai do grupo porque essas abelhas nos cativam. Um grande beijo. Boa noite e obrigada a todos. Até a próxima, pessoal. Doutora Favizia Freitas, a AMI Rio agradece a sua disponibilidade e nos responder de forma tão generosa e esclarecedora. Eu espero que a nossa parceria continue rendendo bons frutos. Muito obrigado.